Então, turma, o que é a vibração? É o movimento oscilatório de uma partícula ou de um sistema de partículas ou de um corpo em torno de uma posição de equilíbrio, ou, em outras palavras, em torno de uma posição de referência. Então, o que a gente tem que começar a entender? Todo corpo, gente, independente, acima de 0 grau Kelvin, que equivale a menos 273,15 graus Celsius, ele apresenta vibração na escala atômica. Mas não é dessa vibração que a gente está falando, não. A gente está falando de uma vibração mais macro. A gente está falando de vibração de máquinas, aquela vibração que a gente sente, aquela vibração que a gente ouve, né? Aquela vibração que necessita de um meio material para ter uma propagação. Então, turma, essa vibração ela é um fenômeno inerente aos nossos ativos operacionais. Toda máquina vibra. A gente só não vai ver uma máquina vibrando se ela estiver desligada e devidamente isolada de equipamentos ou máquinas adjacentes que têm o potencial de transmitir essa energia vibracional pelo solo, ou seja, a propagação dessa energia. Então, apenas dessa forma que uma máquina não vai vibrar. Caso contrário, sempre a gente vai ver a vibração presente. O problema é uma vibração normal ou é uma vibração anormal? A vibração, para que uma estrutura vibre, né, é necessário que exista um agente perturbador, ou seja, o que a gente chama de força de excitação. Então, qual que é o objetivo da vibração? Que a gente sempre fala, né? O objetivo da vibração, gente, é identificar as frequências determinísticas, assim como aleatórias, permitindo o acompanhamento da evolução da amplitude ao longo do tempo, intervindo no ativo no melhor momento onde que a gente perceber que ultrapassou um alarme pré-determinado e a gente, se trabalhar um pouco mais, pode gerar uma perda no processo. Nesse exemplo apresentado aqui do menininho aqui, ó, a gente tem um exemplo que a gente chama de vibração livre amortecida. O que é isso? O menino, quando ele bate no pêndulo, ele excita os modos naturais de vibrar do pêndulo, perdão, do sino. Então, quando ele bateu no sino, ele excita os modos naturais de vibrar do sino. Então, em função de inércia, amortecimento e rigidez, esse sino ele amortece por histerese essa força de excitação dada pela criança, essa pancada que a criança dá. É o que a gente vê aqui, né, desse sinal aqui no tempo. É o amortecimento por histerese. Se a criança não bate mais, o sino amortece, você não ouve mais som, e quando você coloca a mão no sino, ele não está mais vibrando. É o que a figura nos mostra. E aí, turma, qual que é a diferença, né? Quando a gente falou da vibração livre amortecida, a gente fala da vibração forçada que a gente tem nos nossos ativos. Por quê? Qual que é a diferença da vibração forçada? É porque ali você vai ter forças de excitação agindo o tempo todo, que a gente chama de frequências determinísticas, e a gente só vai conseguir reduzir a amplitude vibracional se o agente perturbador for retificado, se a gente alinhar a máquina corretamente, se o balanceamento feito em um ou dois planos estiver dentro do grau de qualidade adequado, se for feito no número de planos recomendados, se apresentar uma tolerância residual dentro de um valor especificado, se o gap entre os acoplamentos foi devidamente ajustado, se os parafusos do pé foram torqueados, se a base está nivelada, se não tem pé manco. Então, turma, enquanto eu não eliminar esse modo de falha, a força perturbadora persiste. Eu sempre falo o seguinte, gente, se o mecânico, se o inspetor montou uma máquina perfeita, dificilmente ele vai ter problema. Se o projeto tiver certinho. E aí, turma, né, a propriedade de flexibilidade do corpo é responsável pela sua vibração. Por definição, corpo rígido é aquele que não se deforma. Na prática, ou seja, na realidade, isso não existe. Todo corpo tem potencial de deformação elástica. Portanto, todo corpo, todo sistema e estrutura é capaz de vibrar. Isso aí, turma, é o que a gente chama aqui de equação geral do movimento. Por quê? A amplitude de vibração de qualquer corpo, de qualquer máquina, ela vai estar em função de inércia, amortecimento e rigidez. Eu não vou entrar em detalhe nessa equação, mas só para mostrar para vocês no que está baseada a resposta dinâmica da máquina, que a gente chama de vibração. Tranquilo? E aí, turma, quando a gente fala de vibração, né, o que é mais interessante? Apesar do homem não poder ouvir, há animais na natureza, topeira, elefante, entre outros, que são capazes de os captar, conseguindo ouvir as ondas dos tremores de terra. Da mesma forma, designamos ultrassons os sons inaudíveis, por terem frequências superiores a 20 kHz. Um cão, um gato, ouve até 40 kHz. E um morcego até 60 kHz. O que é legal disso aí, gente? Eu sempre mostro isso para a turma da inspeção, né? Quando a galera fala o seguinte:
Ah, o rolamento está variado. Ah, mas como é que você sabe? Eu ouvi o rolamento tá variado. Cara, se o inspetor está ouvindo o rolamento fazer barulho, né? No vulga aí, se o rolamento tá zoando, o pessoal fala que tá zoando, né? Cara, já corre, planeje e programa a troca, porque você não vai ter muito tempo, não. Você não vai ter muito tempo aí para poder fazer a substituição desse rolamento sem potencialmente gerar uma parada na sua planta. Por quê, gente? Nós, humanos, temos uma limitação tamanha. A faixa de frequência que a gente ouve ela é extremamente limitada. Por isso que a gente precisa, desculpa, de instrumentos que consiga suprir essas faixas de frequências maiores, né? Que a gente falou? O que é alta frequência? É acima de 1000 Hz, é acima de 60.000 CPM. Rolamento, quando começa a falhar, ele começa a falhar em faixa de frequência superior às faixas audíveis ao ser humano. E a função da manutenção preventiva é diagnosticar essa falha em estágio incipiente, em estágio inicial, para que eu possa me planejar melhor, para que eu possa me programar melhor e, por fim, para que eu possa executar da melhor forma possível, gastando o menor recurso possível e trabalhando da melhor forma possível.